Olá, meus amigos e amigas, paz e bem, é um prazer estarmos juntos. Meu nome é Martorelli Dantas, sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal, e este é o nosso curso preparatório para o concurso para agentes e escrivães de polícia do estado de Alagoas. O tema desta aula será crimes contra a pessoa. Este primeiro título da parte especial do Código Penal brasileiro. Nós vamos analisar vários tipos penais, mas eu gostaria de fazer 3 considerações iniciais antes de mergulharmos nos tipos penais mais importantes do nosso direito. Em primeiro lugar, eu recomendo a você que, se deseja estudar a parte especial do Código Penal, você deveria sentar-se tranquilamente, tomar um vade-mecum nas mãos ou um Código Penal e lê-lo. Lê-lo tranquilamente, lê-lo quieto e ir conhecendo os tipos penais pequenos, para os quais nós não teremos tempo de fazer uma análise pormenorizada, por 2 razões. Esse vídeo ficaria muito longo e, além disso, estes tipos penais não são cobrados em concursos. Frequentemente, os concursos, eles focam nos tipos penais mais importantes. Por exemplo, no homicídio, na lesão corporal, no furto, no roubo, na extorsão, na apropriação indébita, no estupro de vulnerável, na corrupção ativa, corrupção passiva, concussão. Esses tipos penais mais importantes são objeto da análise das provas de concursos. Como o objetivo deste vídeo é dar a você uma visão geral destas partes, né? Tanto da parte geral, que foi o objeto das 2 primeiras aulas, quanto da parte especial, que ocupará as nossas próximas 3 aulas. Então, é melhor que a gente foque nos tipos penais mais importantes. Então, se você quer conhecer, por exemplo, os crimes de periclitação, né? Os crimes de perigo abstrato, os crimes de perigo concreto, por exemplo, perigo de contágio de doença venérea, perigo de contágio de moléstia grave, por exemplo, abandono de recém-nascido. Esses são tipos penais que provavelmente não serão cobrados em sua prova. Não fazia sentido nós dedicarmos muito tempo para olhar para esses tipos. Então, eu começo com esta recomendação. Você deveria conhecer, dar um passeio, fazer um olhar de pássaro, né? Bird vision, sobre todos os tipos penais, para que você os conhecesse, mas estudar mesmo, eu gostaria que você estudasse estes que eu irei apresentar a vocês. A segunda observação preparatória que eu gostaria de fazer é que algumas informações que são importantes para que compreendamos os tipos penais, para que nós tenhamos uma linguagem compreensível quando estivermos estudando os tipos penais, não foram analisados nos vídeos que abordamos na parte especial, na parte geral. Isso por uma razão simples. Isso não é objeto de sua prova. Não é objeto de sua prova, por exemplo, a dosimetria da pena. Não é objeto de sua prova, por exemplo, a questão das causas extintivas da punibilidade. Não será objeto da sua prova a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, as diferentes formas de prisão, reclusão, detenção, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Tudo isso está na parte geral do Código Penal, mas nós não analisamos. O que é que nós analisamos na parte geral?
falamos sobre a relação entre o direito penal e a Constituição, apresentamos os princípios do direito penal, a lei penal no tempo e no espaço, o tempo e o lugar do crime, falamos sobre a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, lei penal excepcional, temporária, que são as espécies de lei penal especial. Isso abordamos, é tudo isso que está no nosso edital para este concurso. Então, você tem 2 vídeos aí que abarcam toda esta área. Mas este vídeo precisa que nós nos detenhamos em alguns pontos da parte geral para que, quando nós estivermos falando de homicídio qualificado, homicídio com causa de aumento, quando nós estivermos falando sobre minorantes ou causas de diminuição, então você possa saber do que nós efetivamente estamos falando. Então, eu vou gastar alguns minutos explicando a vocês questões que eu julgo serem importantes da parte geral, da teoria geral do direito penal, antes de mergulharmos propriamente no direito penal em sua parte especial. Vamos lá no quadro branco? Vamos lá para o quadro branco e aqui a gente vai ter algumas noções que entendo são importantes para que nós possamos nivelar a nossa compreensão e o nosso conhecimento. Então, eu vou chamar isso de noções de teoria geral do direito penal. Ok. E eu vou me dedicar a abordar nessas noções introdutórias ou noções preliminares para conhecer a questão do tipo penal. Então, o foco aqui é o tipo penal. Então, eu vou me dedicar a 4 conceitos. O primeiro conceito é elementos constitutivos do tipo penal. Bem, quando nós falamos de um tipo penal, nós pensamos em uma norma primária e uma norma secundária. Todo tipo penal tem uma norma primária e uma norma secundária, sendo a norma primária aquela que fixa a conduta vedada e a norma secundária aquela que estabelece a sanção penal. Então, a gente poderia falar de uma norma primária que descreve a conduta vedada, proibida, e um outro ponto seria a norma secundária, que estabelece os limites para a sanção a ser aplicada. Muito bem. Vamos dar um exemplo? Ajuda sempre, né? Quando, por exemplo, eu falo de norma primária, eu teria como exemplo o matar alguém, do artigo 121 do Código Penal. Então, matar alguém é a conduta vedada, é a conduta proibida, enquanto o exemplo da norma secundária, comi aqui um R, da norma secundária, o exemplo da norma secundária seria reclusão de 6 a 20 anos. Esta é a pena prevista para quem efetivamente praticar a conduta que a norma primária veda, que é matar alguém. Então, já entendemos isso. E nesta parte aqui, que é a norma primária, que descreve a conduta vedada, há um elemento que eu deveria chamar ainda mais atenção, que é o que eu vou chamar de núcleo do tipo. O núcleo do tipo é o verbo que descreve a ação proibida. É o verbo. No nosso exemplo, o verbo seria matar. De tal maneira que só
pratica o fato típico, só pratica a conduta típica aquele que tirar a vida de uma outra pessoa. O artigo 121, que versa sobre homicídio, só se terá como consumado se efetivamente a pessoa vier a morrer. Por exemplo, com vontade de matar, com a intenção de matar, deu um disparo numa pessoa, ela ficou tetraplégica. O homicídio é consumado ou tentado? É tentado, porque para que o crime se consuma, na verdade, se realize plenamente, é preciso que o verbo núcleo do tipo se concretize, se dê no mundo e no espaço. E o verbo é aqui matar. O indivíduo ficou tetraplégico, mas não morreu. Logo, não se realizou. Então, o crime é descrito como tentado nos termos do artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Disse que um crime é tentado quando ele não se concretiza, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, esse ponto que julgo ser importante, esse ponto que julgo ser relevante, foi o ponto 1, os elementos constitutivos do tipo penal. Agora, avancemos para um outro ponto, o ponto de número 2. O ponto de número 2 vai lhes apresentar um elemento importante, as circunstâncias qualificadoras. As circunstâncias qualificadoras. Todos vocês já ouviram falar de roubo qualificado, de homicídio, e algumas pessoas dizem duplamente qualificado, triplamente qualificado. Daqui a pouco a gente vai poder falar sobre isso, e se existe ou se não existe esse tipo de homicídio, esse tipo de crime, esse tipo de ilícito. Mas o que vem a ser uma qualificadora, uma circunstância qualificadora. Então, a gente poderia dizer que uma circunstância qualificadora é aquela que, ocorrendo, promoverá o aumento dos limites mínimos e máximos da sanção prevista no Código, na lei penal. Porque existem, claro, crimes que não estão no Código Penal, né? Como, por exemplo, lesão corporal dolosa na condução de veículo automotor, está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Tráfico de drogas, está lá na lei de drogas. Então, existem crimes que não estão previstos no Código Penal. Mas aqui dizia eu, circunstâncias qualificadoras, vamos corrigir a concordância aqui, né? São aquelas que, ocorrendo, promoverão o aumento dos limites mínimos e máximos da sanção prevista na lei penal. E aqui eu já vou dar um exemplo do homicídio qualificado. Homicídio qualificado. Por exemplo, a gente sabe que homicídio, o artigo 121 do Código Penal, é matar alguém. Muito bem. Mas se a morte desse alguém se deu de emboscada, por envenenamento, utilizando explosivos, a traição, foi por paga, promessa de recompensa, esse crime dir-se-á qualificado. Essa circunstância será uma circunstância qualificadora. E qual é a consequência de uma circunstância qualificadora? Qual é a consequência? Altera a régua que estabelece a pena. Veja, eu disse que matar alguém, artigo 121, comentei há pouco com vocês, a pena é de reclusão, olha aqui, reclusão, está faltando um R aqui, reclusão, a pena é de reclusão de 6 a 20 anos.
E quando o homicídio é qualificado, a pena é reclusão. Então, vou colocar aqui exemplo, reclusão de 12 a 30 anos. Olha como a régua mudou, como o parâmetro mudou. Então, a gente identifica uma qualificadora quando nós mudamos a régua. Não é o caso, por exemplo, de aumentar a pena em 1/3. Ora, se eu aumento a pena em 1/3, então eu primeiro defino qual é a pena, por exemplo, reclusão de 6 a 20, eu defino que é de 12 anos a pena, aumento em 1/3, 4 anos a mais, a pena deixa de ser 12 e vai para 16 anos. Isso é causa de aumento, isso não é qualificadora. A qualificadora altera, é isso que eu estou dizendo aqui, os limites máximos e mínimos da sanção prevista na lei penal. Isso já me leva a discutir com vocês um outro ponto, que são as circunstâncias privilegiadoras. Aqui eu vou ter que colocar um asterisco, porque, meus amigos, aqui eu deveria poder simplesmente lhes dizer que circunstâncias privilegiadoras são aquelas circunstâncias que, ocorrendo, promoverão a diminuição dos limites mínimos e máximos da sanção prevista na lei penal. Seria simples lhes dizer isso. Ocorre que há um equívoco, não no Código Penal, mas um equívoco na doutrina e mesmo na jurisprudência, que confunde circunstâncias privilegiadoras com causas de diminuição. Um exemplo disso é o homicídio privilegiado. Veja o que é que está previsto no Código Penal, no artigo 121, parágrafo 1º. Então, a gente tem aqui homicídio, artigo 121, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição da pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Veja, isto não mudou a pena em abstrato. O juiz fixaria a pena provisória, na primeira fase da dosimetria da pena é a pena base, na segunda fase é a pena provisória, aquela que leva em consideração as circunstâncias agravantes e atenuantes. Depois ele pegaria essa pena e incidiria sobre esse valor a que ele chegou uma fração, que poderia ser de 1/6 até 1/3. Então, isso, ao invés de ser chamado de homicídio privilegiado, deve ser chamado como, diz o Código, homicídio com causa de diminuição. Mas você vai encontrar em bancas de concursos públicos por todo o Brasil a linguagem homicídio privilegiado, e você precisa saber o que é, porque a utilização técnica da linguagem ela não é perfeita nestes casos. E a gente precisa se adequar. Não adianta a gente dizer não é correto e você erra a questão na prova, depois você vai querer entrar com um recurso. Não é melhor a gente saber que as bancas, a própria doutrina, a jurisprudência, acaba não tratando isso como deveria tratar. Então, aquilo que eles costumam chamar de homicídio privilegiado, na verdade, é um homicídio com caso de diminuição da pena, essa fração que permite ao juiz reduzir a pena naquelas circunstâncias que eu lhe explicarei daqui a pouco. Então, vamos voltar ao quadro branco para continuar nossas reflexões. Então, eu deveria dizer que as circunstâncias privilegiadoras deveriam ser aquelas que reduzem a pena em abstrato. Quer ver um exemplo de uma circunstância privilegiadora de fato? É o infanticídio. O infanticídio é quando uma mulher mata o seu próprio filho estando sob o efeito do estado puerperal. Estado puerperal é aquele estado em que a mulher se encontra logo após dar à luz. Então, nesse contexto de abalo emocional, biológico, em que todo o seu corpo é atingido
por essa circunstância, se a mulher comete esse crime, a pena é reduzida. Mas o infanticídio não é outra coisa senão um homicídio privilegiado. Porque a mãe, quando mata seu próprio filho, ela comete o homicídio, porque a criança é um alguém, não é um feto. Porque se fosse um feto, seria aborto, né? Então, logo após o parto, a criança nasceu e a mãe vai lá sob domínio do efeito puerperal, né? Do puerpério, ela vai lá e mata o seu próprio filho. Então, você tem uma pena menor, muito menor do que a do homicídio, isso é um homicídio privilegiado. Mas aquilo que nós acabamos de ver no Código Penal é um homicídio com causa de diminuição. Então, eu vou colocar aqui essa definição são aquelas que, ocorrendo, promoverão a diminuição dos limites mínimos e máximos da sanção prevista na lei penal. E aí eu continuo. Contudo, tem sido comum no Brasil chamarmos de crime privilegiado alguns crimes sobre os quais incidem causas de diminuição. Vamos dar um exemplo disso. Já falamos homicídio. Vou colocar aqui exemplo. Homicídio privilegiado. Tráfico privilegiado. Furto privilegiado. Estes exemplos que eu acabo de mencionar são chamados de crimes privilegiados sem serem. Na verdade, eles são crimes com causa de diminuição. Mas é importante que você compreenda, que você domine essas noções e estes conceitos. Vamos para o ponto 4, que eu não vou trabalhar muito, que são as circunstâncias agravantes previstas nos artigos 61 e 62 do CP e as circunstâncias atenuantes previstas, né, nos artigos 65 e 66 do CP. Ora, as circunstâncias agravantes, como o próprio nome diz, agrava a pena. Então, no segundo momento da dosimetria da pena, o juiz vai aumentar a pena, vai elevar a pena porque está presente uma circunstância agravante, como, por exemplo, cometer o crime contra ascendente ou contra descendente, cometer o crime contra idoso, cometer o crime contra criança ou adolescente, cometer o crime contra gestante. Então, são circunstâncias agravantes. E há circunstâncias atenuantes também, como, por exemplo, o indivíduo que pratica o crime sem saber que aquela conduta efetivamente era uma conduta criminosa, como, por exemplo, o indivíduo, e ele deveria saber, mas na situação prática ele não sabia, ele está num contexto de coação moral a que deveria resistir, ele está numa situação em que, por exemplo, esse indivíduo pratica a conduta movido por um relevante valor social, um relevante valor moral, algo importante, o induz a se comportar daquele modo. Então,
Quando essas circunstâncias elas não são consideradas como circunstâncias qualificadoras, elas podem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas. Então, é importante que a gente entenda que um dos princípios que vão marcar o nosso Código Penal, e é uma expressãozinha em latim, que é o non bis in idem. Ou seja, não se deve cobrar duas vezes a mesma conta. Uma tradução mais ou menos, né? Porque literalmente significa não de novo o mesmo, né? Não de novo no mesmo. Non bis, bis é de novo, in, no, a palavra que significa no, idem, a mesma coisa. Não de novo a mesma coisa, mas eu estou traduzindo aqui livremente, dizendo não se deve cobrar duas vezes a mesma coisa. Ou seja, se uma circunstância já serviu para qualificar o crime, ainda que ela também esteja prevista como circunstância agravante, eu não vou cobrar de novo a mesma coisa. Então, imagine que o indivíduo praticou o crime por motivos egoísticos, um motivo torpe. Ora, e se isso foi um homicídio qualificado pelo motivo torpe, eu não vou cobrar de novo, prejudicando na segunda fase da dosimetria da pena, tomando isso como uma circunstância agravante. Eu acho que valeria a pena a gente dar uma parada aqui para dar uma olhada lá no Código Penal sobre essas circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Vamos tentar subir lá para a gente dar uma olhada, artigos 61 e 62, então depois a gente vai dar uma olhada no artigo 65 e 66. Então, as circunstâncias agravantes são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não o constitui ou qualificam o crime. Observe, então, pessoal, observe, então, que eu só poderia falar de uma circunstância agravante quando essa circunstância da qual estamos falando não constituem o crime ou o qualificam. Por exemplo, o infanticídio é matar o filho. Eu não posso ter uma circunstância agravante e praticar o crime contra a descendente, porque já constitui o crime do infanticídio matar o próprio filho. Vamos lá às circunstâncias agravantes. A primeira delas é a reincidência. Considera-se reincidente, esse é o texto do artigo 63, quem pratica novo crime após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso é o conceito mesmo de reincidência. O indivíduo já tinha uma sentença penal condenatória, ou seja, ele praticou um outro crime, foi julgado, condenado. Essa condenação transitou em julgado, que significa dizer não cabe mais recursos contra essa decisão, e ele praticou um novo crime após o trânsito em julgado desta sentença penal condenatória. Disse-á que ele é reincidente, e se ele for reincidente, no caso deste novo crime, o juiz, quando for julgá-lo, poderá aumentar a sua pena na segunda fase da dosimetria da pena. Inciso segundo, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Fútil é motivo sem valor, né? Motivo banal, um motivo sem relevância. Torpe é um motivo abjeto, um motivo repugnante, revoltante. Então, por exemplo, motivo fútil, ocupou minha vaga no estacionamento, não gostei, matei. Isso é um motivo fútil. E o motivo torpe, eu queria ocupar o lugar dessa pessoa na empresa e eu matei a pessoa para poder ficar vaga a sua posição e ocupar o lugar. Esse é um motivo egoístico, não é? A cobiça, a ganância fez com que o indivíduo agisse deste modo. Esse é um motivo torpe. A linha B, então a gente tem, quando for assim, artigo 61, quando a gente tiver o algarismo romano, a gente chama de inciso. Quando a gente tiver letras do alfabeto, a gente chama de alínea, essas letras minúsculas, né? A linha A, por motivo torpe, fútil ou torpe. A linha B, para facilitar ou assegurar a execução ou ocultação, a impunidade ou vantagem
de um outro crime, né? Então, o indivíduo pratica aquela conduta para garantir. Então, o indivíduo praticou um homicídio e agora pratica um outro crime, que é a ocultação do cadáver, que é um outro crime. Então, esse crime terá um agravante, porque esse crime serviu para um outro crime, para favorecer ou para garantir a impunidade de um outro crime. Então, a linha D, não, a linha C, ainda não lemos. A linha C, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Traição exige confiança, então a pessoa, aproveitando-se da confiança, agiu, traindo. E já a questão da emboscada tem a ver com a surpresa na ação. Mediante dissimulação, então o indivíduo passou-se por um cara da vigilância sanitária, com um crachá da vigilância, então houve uma dissimulação aí, então ele terá como circunstância agravante. A linha D tem pouca coisa para explicar, é só ler mesmo. Com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. A linha E, contra ascendente, descendente, irmão e cônjuge. A linha F, com abuso da autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. A linha G, com abuso do poder ou violação do dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. A linha H, contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. A linha I, quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade, então tinha um indivíduo lá sob seus cuidados e você praticou o crime contra ele, por exemplo, de lesão corporal, então haverá essa circunstância agravante. A linha J, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. Essa foi a linha J, agora a linha L, em estado de embriaguez pré-ordenada. Embriaguez pré-ordenada é aquela embriaguez que o indivíduo bebe para tomar coragem para praticar o crime, ou seja, há uma premeditação na prática desse crime. O artigo 62 diz: agravantes no caso de concurso de pessoas. Né? Concurso de pessoas é quando duas ou mais pessoas decidem praticar o crime juntos. Então, há um liame de vontade, há um liame psicológico, há uma combinação entre agentes para a prática do crime. Então, nestes casos, a pena será ainda agravada em relação ao agente que, inciso 1º, promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, coage ou induz outrem à execução material do crime, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Por exemplo, uma pessoa que instiga um menor de idade à prática do crime, uma pessoa que instiga alguém com deficiência mental, incapaz de compreender o caráter ilícito de uma conduta e portar-se de acordo com esse entendimento. Então, o indivíduo está usando essa inocência destas pessoas para praticar um crime. A sua pena será agravada nos termos do inciso 4º do artigo 62. Vamos ver as circunstâncias atenuantes. O conceito de reincidência está aqui, né? O conceito de reincidência está aqui no artigo 63, aquele conceito que a gente já tinha discutido. Deixa eu ver aqui. O telefone tocou por um instante, eu tive que desligá-lo aqui para que pudéssemos continuar com a nossa conversa. E eu queria convidar você para a gente voltar lá para o quadro branco e continuar aquelas anotações que nós estávamos fazendo. Eu estava para começar a leitura das circunstâncias atenuantes. Vamos dar uma olhada? Então, eu tinha falado das circunstâncias agravantes
tinha definido aqui, né, só uma passagem pelo conceito que nós já tínhamos visto acerca da reincidência e chegamos às circunstâncias atenuantes, artigo 65 em diante. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. É preciso lembrar que o nosso Código Penal é de 1940. Neste período, a maioridade penal já era 18 anos, mas a maioridade civil era aos 21 anos. Então, o Código Penal tem um tratamento diferenciado entre as pessoas, em relação às pessoas que são menores de 21 e maiores de 18 anos. Porque os menores de 18 anos são inimputáveis, eles não cometem crimes, eles cometem atos infracionários, eles são tratados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não de acordo com o Código Penal. Mas estas pessoas maiores de 18 e menores de 21, elas são tratadas de acordo com o Código Penal, mas há uma série de circunstâncias que melhoram a vida delas. Também acontece com os maiores de 70 anos. Por exemplo, ser menor de 21 anos no dia do fato é uma circunstância atenuante. O artigo 115 do Código Penal estabelece também que o prazo prescricional, ou seja, o tempo que leva para que um crime eventualmente cometido por esses indivíduos não possam ser mais punidos pelo Estado, a prescrição, que é a perda do Estado do poder de punir, é a metade para pessoas que têm mais de 70 anos no dia da sentença e menos de 21 e mais de 18 no dia do fato. Vamos continuar. O desconhecimento da lei. A pessoa não sabia que aquilo era crime. Se ela não sabia, nem poderia saber, ela está em erro de proibição inevitável, portanto, excusável. Então, ela não teria uma pena, não seria punida, porque nós não poderíamos punir uma pessoa que não tem potencial consciência da ilicitude. Não tinha como saber que aquilo é proibido de fazer. Mas ela poderia, neste caso, mas não sabia. Então, é uma circunstância atenuante do inciso 2º do artigo 65. Inciso 3º, pelo agente, a linha A, cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Relevante valor social é o benefício da sociedade. Então, a pessoa praticou aquela conduta porque várias pessoas estavam sofrendo em relação a algo, então ela tomou uma providência. Relevante valor moral diz respeito à minha própria vida. Eu estava sofrendo, as pessoas que estão próximas a mim, meus parentes, pessoas que eu quero bem, estão sofrendo e eu tomo uma providência relevante, motivo de relevante valor social ou moral. A linha B, procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. É o caso, por exemplo, do indivíduo que praticou uma lesão corporal, mas vai lá e cuida da pessoa e que está machucada, né? Leva ao hospital e, de algum modo, trata daquele mal que realizou. Essa será uma circunstância atenuante. A linha D, a linha C, cometido o crime sob coação a que podia resistir, porque se a coação, que é o constrangimento, ele não poderia resistir, exclui a culpabilidade, porque exclui a exigibilidade de conduta diversa, mas se era uma coação que ele poderia resistir, mas havia algo que o forçava, vamos diminuir a pena dele. Ou em cumprimento à ordem de autoridade superior, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, né? Então, o indivíduo praticou uma conduta que sabia ser ilícita, mas estava em obediência à ordem hierárquica. Porque se ele estava em obediência à ordem hierárquica e praticou uma conduta que não sabia ser crime, que não supunha nem poderia supor que era ilícita, então ele também não será punido pela mesma razão da inexigibilidade de conduta diversa. Mas se ele agiu
cumprindo uma ordem e sabia que aquela ordem não deveria ser cumprida, porque consistia na prática de um ilícito e, portanto, transcendia em muitos limites da autoridade daquele que lhe determinou a conduta, então ele terá a pena diminuída, porque ele foi conduzido a esta ação por esta autoridade. E essa outra perspectiva, ele está sob influência de violenta emoção provocada pela vítima, que, por exemplo, insultou, disse palavras agressivas e acabou tirando a pessoa do sério, né? Acontece assim às vezes. A linha D, ter confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Então, ela não negou, ela assumiu a responsabilidade. A linha E, cometido o crime sob influência de multidão em tumulto, se não o provocou, né? Não provocou o tumulto. Então, essas são as circunstâncias atenuantes. O artigo 65 continua dizendo: a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Abre aqui a porta para que outras circunstâncias atenuantes, por exemplo, o camarada foi lá e ajudou os filhos de uma vítima que praticou, contra quem ele agiu mal, né? Então, não tem que estar na relação do artigo 65 especificamente atenuante, diferentemente do que está no artigo 61 e 62. Lá eu tenho números clausos, lá eu tenho um rol taxativo. O juiz não pode considerar a circunstância agravante não listada nos artigos 61 e 62, mas já aqui ele pode. Aqui é possível atenuar a pena por uma circunstância não explicitamente descrita no artigo 65. Muito bem, vamos voltar lá para as nossas anotações e concluir essas observações, né? Então, eu tinha falado a vocês sobre essas circunstâncias atenuantes, circunstâncias agravantes e atenuantes. Então, a gente já sabe o que é um agravante e um atenuante, mas o que a gente vai precisar mesmo saber é esse 5 ponto 5, as causas de aumento, chamadas de majorantes, e as causas de diminuição, chamadas de minorantes. Aqui eu tenho circunstância, uma circunstância que, uma vez observada pelo juiz, no caso concreto, irá alterar, vai alterar a pena por meio em uma fração fixada em lei. Ora, essa fração, eu coloquei fração porque 90% dos casos é uma fração, mas pode ser múltiplo também, ou múltiplo fixado em lei, né? Uma fração fixada em lei. Então, por exemplo, você tem o roubo majorado, é o roubo que foi feito com arma de fogo de uso permitido. Então, o juiz aumentará a pena em 2/3. Então, ele calculou que a pena do cara deveria ficar, por exemplo, em 12 anos, aí ele aumenta 2/3 dessa pena provisória, porque as circunstâncias, as causas de aumento e as causas de diminuição devem aparecer na terceira fase da dosimetria da pena. Então, ele vai... o cara cometeu um crime, na pena provisória ele chegou a 12. Aí ele vai colocar agora 2/3 a mais. 2/3 de 12 são 8 anos. Então, o indivíduo vai ser punido com 20 anos de reclusão. Com 20 anos de reclusão. Mas, por exemplo, se ele praticou o roubo utilizando
arma de fogo de uso restrito ou proibido, a pena será dobrada, duplicada. Então, se ele tinha sofrido uma pena de 12 anos, ele passará para uma pena de 24 anos na terceira fase da dosimetria da pena, que é a fase que fixa a pena final. Então, meus amigos, essas 5 observações elas serão extremamente úteis, importantes a nós, para que nós compreendamos os estudos que pretendemos fazer nos nossos próximos vídeos, quando falaremos sobre crime contra a pessoa, depois crime contra o patrimônio e, finalmente, o terceiro vídeo falando sobre crimes contra a administração pública. Eu espero que esse primeiro vídeo, que ilumina a parte especial a partir de informações da parte geral, tenha lhe sido útil. Mas antes de ir, uma última observação, porque eu fiquei falando ao longo deste vídeo sobre a primeira fase da dosimetria da pena, segunda fase da dosimetria da pena, e você está se perguntando, Martorelli, onde isso é estabelecido no Código Penal? Então está aqui, meus amigos, no artigo 68 do Código Penal, o cálculo da pena. Artigo 68, artigo importantíssimo do Código Penal. A pena base será fixada atendendo-se às circunstâncias do artigo 59 deste Código. Em seguida, ou seja, a segunda fase da dosimetria da pena, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, agora, a terceira fase da dosimetria da pena, as causas de diminuição e de aumento. Portanto, eu vou dar 4 passos. Primeiro, eu defino se o crime é simples ou qualificado, porque isso vai definir a régua com a qual eu vou trabalhar. Se, por exemplo, de 6 a 20 ou de 12 a 30. Então, o passo 0 seria definir se o crime é simples ou qualificado. Definido isto, aí eu pego a régua. E com esta régua, eu vou analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59. Olha as circunstâncias judiciais do artigo 59 aqui, ó. Deveriam ser levadas em consideração na hora de fixar a pena. O juiz, atendendo à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a responsabilidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 8 circunstâncias judiciais, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas. Cominadas são atribuídas, né? Então, nós temos no artigo 68 as 3 fases da dosimetria da pena. Então, depois de ter escolhido se a pena será, se o crime é simples ou qualificado, eu vou e pego aquelas 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 e vou como se fosse uma balança daquelas antigas que havia no médico, na farmácia, em hospitais, em que você desliza numa régua o peso. Então, se, por exemplo, as consequências foram negativas, se, por exemplo, os motivos foram positivos, eu reduzo mais um pouquinho, o motivo é de relevante, então eu reduzo aqui. Mas tudo bem. E depois, a segunda fase são as circunstâncias agravantes ou atenuantes. E a terceira fase, as causas de aumento e de diminuição. Essa aula foi um preparatório para tudo aquilo que a gente vai ver nas aulas que virão: crimes contra a pessoa, depois crimes contra o patrimônio e, finalmente, crimes contra a administração pública. Paz e bem, muito bom ter você caminhando conosco.